E nós vamos continuar com o nosso Hora 10, após ouvirmos aqui o enquadramento destes instantes que vive o Brasil, neste momento após a quebra do silêncio do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que falou pela primeira vez após a sua derrota nas eleições deste ano. Nós vamos então seguir e vamos agora juntar aqui a Hora 10 o nosso comentador residente Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Wellington, boa noite e bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite a você assistindo ao Hora 10 aqui do canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. O prazer é todo nosso em recebê-lo, Wellington. Wellington, esperava-se mais do discurso do Bolsonaro, garantidamente, mas quais são as suas considerações à volta destes 2 minutos de fala que tivemos hoje a oportunidade de ouvir? Dorivaldo, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu provar que muitas vezes o silêncio tem mais valor do que a fala, né? Porque todos esperavam e estavam cobrando dele algo, porque o silêncio estava sendo visto como uma incapacidade para a ocupação do cargo de presidente da República do Brasil. Aí, então, depois de 48 horas, ele resolveu falar. E ele provou que falando é tão ruim quanto calado. Por isso, não esperava nada diferente disso que vimos. Foi um dos discursos ou pronunciamentos mais pobres da história da política mundial. Certamente vai entrar para a história como algo muito medíocre. Porque foi medíocre, incapaz de reconhecer a derrota, tentou incentivar os protestos sob a alegação de que, se fossem pacíficos, estariam dentro de uma legitimidade para algo que ele concordou em participar, que foi o processo eleitoral. Jair Bolsonaro não tem mais direito de reclamar do processo eleitoral porque ele concordou com as regras do jogo, já que ele gosta tanto dessa expressão. Então, Dorivaldo, algo que envergonha o povo brasileiro, que foi destacado de uma maneira digna pela imprensa internacional, dentro de uma crítica dura, porque somente uma crítica dura poderá fazer com que outros políticos repensem a condição de representante de um povo, de representantes, de um povo ou de uma nação. É muito aquém daquilo que o Brasil e o povo brasileiro merece. Jair Bolsonaro hoje praticamente encerra o seu mandato, a despeito de estar à frente da presidência da República até o dia 31 de dezembro desse ano, e ao anunciar que vai nomear uma equipa de transição, ele também reconhece a derrota, ainda que não tenha expressado desta maneira. Então, Dorivaldo, tudo que ouvimos nas reportagens e depoimentos do colega Cabingano, que está em Brasília, é realmente digno de uma avaliação muito minuciosa sobre aquilo que esperamos de um político que não chega à vitória num processo eleitoral. Então, Bolsonaro não era preparado para o cargo e provou isso hoje. Wellington, esta paralisação de mais de 400 rodovias federais, de mais de 20 dos 26 estados brasileiros, que mensagem é que de facto passa não apenas para a política brasileira, mas quem sabe até mesmo a nível da CPLP e mundial? A mensagem que passa é que o povo brasileiro foi enganado na sua ingenuidade, motivado a praticar um ato de revolta, esperava por uma atitude de um líder que não existe. Então, essas pessoas hoje se viram órfãs e até traídas, porque esperavam um Bolsonaro com a faca nos dentes, como dizemos na expressão lá no Brasil, e o que vimos foi um presidente que foi forçado pela pressão interna e externa a aceitar um resultado que foi anunciado
e um processo eleitoral que ele concordou com as regras. Então, Dorivaldo, esses protestos são badernas, é papel das forças de segurança do país, incluindo as Forças Armadas, dissuadir essas pessoas que, no afã de participarem de alguma maneira de um processo eleitoral que o próprio líder considerou injusto na sua fala, elas tentam estender as eleições. Só que o processo eleitoral acabou e agora existe um vencedor e existe o derrotado. Ao derrotado cabe o reconhecimento da derrota e reconhecer a vitória daquele que foi o mais votado. É assim na democracia e deveria ter sido esse o procedimento para que a fala de hoje do Jair Bolsonaro pudesse servir não de uma espécie de gasolina na fogueira, mas de total dispersão desses movimentos que estão causando transtornos muito grandes a pessoas doentes que estão impedidas de serem transportadas, o direito de ir e vir, que é constitucional, e também a vida normal do povo brasileiro que está amplamente prejudicada por causa dessa baderna que merece sim ser atribuída a culpa ao atual presidente e também que merece e precisa de uma imediata ação rigorosa das forças policiais do Brasil para que possam ser encerradas imediatamente. Hoje não aconteceu quando todos esperavam, mas podemos nos próximos dias esperar que Bolsonaro venha mesmo a felicitar Lula pela vitória? Acho pouco provável, Dorivaldo. Acho pouco provável porque o momento... Primeiro, ele veio agradecer os votos que obteve somente 48 horas depois. Assim, era o mínimo que ele poderia fazer para quem votou nele era imediatamente agradecer os votos. Tá? Ele só veio fazer isso depois. E ele não citou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva em momento algum nesse pronunciamento em tempo recorde que ele fez hoje. E isso mostra que ele quer estender esse debate falando sobre esquerda, sobre economia liberal, sobre, enfim, uma série de conceitos que ele carrega e que distorce, porque não carrega a essência do que realmente significa cada um desses conceitos, e ele tenta fazer com que os seus seguidores sigam naquele ambiente de disputa eleitoral, o que não vai conseguir, porque a vida segue e as pessoas precisam de uma nova realidade. Wellington Calazans, é sempre um prazer muito grande tê-lo aqui no Hora 10, edição da noite. Queremos continuar a contar consigo em próximas oportunidades. Boa noite. Boa noite, Dorivaldo. É sempre um prazer, obrigado e até a próxima. Até a próxima, Wellington.